Uma história começou a ser contada. Uma história sobre entidades paranormais terríveis que invadem a nossa realidade através do medo. Uma his- Ordem Paranormal é ruim? Depende muito e eu quero a sua opinião nisso, mas me ouve antes de você comentar. E se você tá infeliz achando que podia ter muito mais, cria monstro ritual, trilha, classe. Normal RPG tem muitos problemas de sistema, da comunidade, problemas por culpa do Selbit e até da sua equipe. Aqui no vídeo eu vou te mostrar os 7 maiores problemas de Ordem Paranormal RPG. Vamos lá. Se eu gosto ou não do sistema, mas mostrar o que ele se propôs a fazer e discutir se ele é bom ou não nisso. O que eu estou dizendo com isso? Para mim, sistema bom é um sistema que consegue cumprir o que ele propôs. Apesar de até que eu estar gostando do jogo, sendo muito sincero, ele não trouxe nenhuma grande novidade. Eu provavelmente não teria lido até aqui o livro se eu não estivesse querendo conteúdo. Mas chegou a hora de dar o próximo passo. Chegou a hora de você se tornar um agente da Ordem e derrotar os seus próprios monstros. Chegou a hora de contar a sua história. Ordem Paranormal RPG, livro oficial de regras. Errado no livro. Mas é um livro de... Mano, quantas páginas tem o livro? 300 e cacetada? Tipo assim... E a primeira impressão dele... Não existe livro no mundo que sai sem errinhos na primeira impressão, tá ligado? Tipo assim, o livro tá... Mano, o livro tá muito bom, tá muito legal, tô muito orgulhoso. E ele tem tudo que você precisa pro Ordem, enfim... Confesso que tive receio de gravar esse vídeo, visto que logo irei lançar um universo de RPG baseado no meu próprio sistema. Então é natural ter uma possível comparação ou possível boicote por parte daqueles que discordem desse vídeo. Mas podem me chamar de ingênuo. Como mestre de RPG é da minha natureza confiar no bom senso do grupo de pessoas que está me ouvindo. Então eu imagino que eu não vou ter problema com boa parte da comunidade de Ordem. A parte que quer ver o sistema melhorar porque sabe que tem defeitos. Lembrando que isso não é uma crítica ao Selbit. Eu estou realmente cansado de ver pessoas reclamarem de Ordem, pontuando coisas fúteis, como o sistema precisar de mais conteúdo, como novas classes, armas, rituais e itens. E quando não é pedindo por mais conteúdo é reclamando que o livro tem regras mal explicadas ou erros de português. Sei que a obrigação da editora é entregar o livro da forma mais perfeita possível, visto que você pagou por isso, mas honestamente isso não chega nem perto do maior problema de Ordem. E parte do problema de Ordem é educar a comunidade a pensar que essas coisas fúteis são o maior problema de Ordem. Ordem ensina muito superficialmente o que é o verdadeiro RPG, tanto o sistema quanto a série. 2 segundos com qualquer coisa que acontece, eu simplesmente ia matar eles na próxima sessão e achar outra pessoa pra jogar no lugar. Porque, nossa, não tem coisa mais insuportável do que gente que vai questionando o mestre a cada 2 segundos, mano. Sim, eu já sei, e eu concordo. Ordem popularizou o RPG no Brasil, e muitas pessoas conheceram o RPG a partir de Ordem. Porém, a questão é que, por ser a porta de entrada para muitos no meio do RPG, Ordem educou mal sua comunidade, e eu posso apresentar 6 fatos que defendem esse pensamento. Antes de qualquer coisa, quero lembrar que o que torna o sistema de RPG em um sistema bom é ele cumprir a sua proposta. Isso é, o mesmo conseguir suprir a necessidade dos jogadores pelas ferramentas necessárias para criar e jogar a história da qual o sistema se propõe a abranger. E no caso de Ordem, bom, ele se propõe a bastante coisa. Um cara sozinho solava um anfitrião. Tipo, isso é inviável no universo do Ordem. Agora, as criaturas são muito mais fortes. Mas as criaturas de iniciante ainda... tá difícil pra players iniciantes. Eles vão sofrer um pouco? Vão.
mas também não tá tão difícil que você precisa fazer o combo supremo. Então, não tá tipo... Porque se fosse fácil demais, depois que você aprende a jogar o jogo, ele perde a graça. Certo? Ordem se propõe a ser um RPG para iniciantes, e eu ouço muito esse argumento para justificar a falta de coisas nos sistemas. Mas essa afirmação é uma falácia. Eu concordo que Ordem não é um sistema difícil, porém não tem nada de especial nele que o torne um RPG para iniciantes. Isso é, Ordem é tão fácil quanto D&D, Pathfinder ou Tormenta. Ordem é um Dark Fantasy épico, um sistema voltado para o combate, onde a sua natureza penaliza os jogadores por não serem fortes o suficiente para enfrentar criaturas que se mostram invencíveis no início, no quais os jogadores iniciantes que não saibam combar não seriam capazes de vencer. Com isso fica claro que você lê o livro diversas vezes, aprendendo e se aproveitando de erros, assim se tornando um combeiro, ou a natureza do sistema vai te penalizar por tentar jogar de outra forma, onde isso é para iniciante. Apesar de eu gostar muito de Calamidade realmente o Ordem perdeu o gênero de terror, né? O gênero de terror existia até Desconjuração ali, mas o Calamidade ele perdeu um pouco o terror, ficou uma coisa um pouco mais só um Dark Fantasy, né? Ordem se propõe a ser um RPG de terror e falha. A essa altura do campeonato, acho que todos já sabem que Ordem é um redesign de Tormenta 20, desde certas mecânicas até rituais, tendo pouquíssimas coisas estruturalmente diferentes um do outro. Com isso, confirmamos que Ordem se propõe a ser um RPG de terror, porém é escrito sobre um RPG de alta fantasia épico. Consegue notar o erro? Ordem finge que não é um RPG voltado ao combate e que paranormal não é algo a ser banalizado. Porém, os monstros têm barra de vida e os jogadores têm armas e habilidades poderosas em níveis absurdos. Se isso é terror, Resident Evil alguns jogos atrás também era terror. Para quem não está familiarizado com como um RPG de terror trata o combate com monstros, eu vou dar um exemplo de regra de um RPG Lovecraftiano. Se você enfrentar qualquer criatura que você encontrar, você irá morrer. A gente escrevendo o RPG do Ordem, é muito difícil escrever um sistema de investigação, porque se você sistematiza uma investigação, ela já não é mais investigativa, porque você não está mais descobrindo nada, você está só seguindo uma linha já pré-determinada. Ordem não é um RPG de investigação. Sim, eu vou dizer que Ordem não tem regra de investigação. Por sua vez, você pode me dizer que a regra de investigação deixaria o jogo previsível, e eu vou mandar você jogar um detetive, um Among Us, um Spyfall e diversos outros jogos de tabuleiros nos quais possuem regras de investigação e não deixam o jogo previsível. Então isso não é desculpa. Uma coisa que eu aprendi jogando RPG é que as coisas e as possibilidades são praticamente infinitas. Então não vem com isso de não dá. Admita que você apenas não consegue. Porque se o jogo é muito fácil pra iniciante, onde você não precisa combar nada pra matar as criaturas, depois que você aprende a combar, acaba a graça. Você atropela qualquer coisa. E lembrando que o jogo não é um jogo de tabuleiro de matar bicho, é um jogo de interpretação. E é uma história que está sendo criada, né? O combate é só um fator, um pedaço. Ordem também falha em ser um RPG de combate, visto que mecânicas primordiais em outros RPGs, em Ordem são habilidades selecionáveis e não padrões. É cruel, mas ao mesmo tempo é difícil não pensar que os desenvolvedores ficaram com preguiça para criar habilidades novas e colocaram ataque de oportunidade, que em qualquer outro bom RPG tático é uma constante, como um poder de combatente, a ser selecionado. Outros exemplos dessas mecânicas podem ser ataque defensivo, combater com 2 armas, golpe pesado, tudo isso deveria ser padrão, mas não é.
Ordem não é narrativa, e eu nem preciso me aprofundar nisso. Mas aproveitando, Ordem ensina a pior coisa que um RPG pode ensinar. Ordem ensina que o mestre tem a última palavra. Não vou me aprofundar nesse assunto, visto que um RPG mestre-centrista por si só não é exatamente algo ruim, visto que não existe um modo certo de jogar RPG. Mesmo assim, eu não consigo deixar de pensar em muitas partes do livro de Ordem que tratam o narrador em um grau de hierarquia maior que os outros jogadores. Eu lembro que na primeira temporada de Ordem, a Gabi colocou na narrativa que na casa dela tinha uma gaiola. E isso é como se ela fosse a narradora, e colocou um elemento no cenário. Isso foi uma coisa muito legal em Ordem. Porém, nunca vai encontrar nada no livro falando sobre isso, falando que você pode fazer isso. Ordem educou mal sua comunidade, ensinando ela, mesmo que indiretamente, que RPG é um jogo onde o narrador é o dono de uma história e os jogadores têm que se submeter às vontades dele para jogá-la. Como já havíamos dito, a natureza de Ordem ensina os jogadores a serem combeiros e não ensina o narrador a lidar com isso. Então mesmo, por sua vez, use de sua autoridade para nerfar ou conspirar contra esses jogadores, tornando o jogo em uma batalha entre mestre e jogador. E isso é a pior coisa que pode acontecer em um RPG. O sistema não ensina o mestre a improvisar. Por Ordem se propor a ter muitas regras definidas, é fácil achar furo nas mesmas, dos quais abrem margem para mais de uma interpretação. Diante disso, a maioria dos jogadores de Ordem, ao invés de seguir o bom senso, irão deliberadamente assumir a interpretação da regra da forma que mais os favoreçam, mesmo que ela não faça sentido nenhum. Afinal, diante de um narrador que pode nerfar ou matar o seu personagem, os jogadores apelam para encontrar furos no livro de regra